Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Emanuel, estamos juntos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês e hoje estaremos falando um assunto muito importante para mim, tenho como principal para entender o livro do Apocalipse. Estaremos falando sobre o santuário celestial. O santuário celestial ele é muito visto, dentro do livro do Apocalipse e a gente vai entender hoje melhor, através das figuras, através das sombras, do santuário terrestre. Então, por isso, desde já, eu agradeço a você que está me acompanhando, se inscreveu, você que está compartilhando os vídeos. Desde já, meu muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua família. E peço para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva, deixe o sininho ativado e compartilhe os vídeos, para que a gente possa assim ajudar outros também a entender esses temas que parecem serem complexos, mas a gente vai percebendo que não. São temas que, se a gente realmente dedicar, para examinar, estudar, a gente consegue ter uma compreensão mais refinada, apurada e também se torna algo simples, em vista daquilo que pensávamos. Então, muito bem, vamos falar então do santuário. Hoje trabalharei com imagens, vocês verão aí na tela de vocês algumas imagens para que vocês tenham melhor compreensão. O santuário terrestre, ele foi uma figura, ele foi sombra do que há no céu. Então, por isso que Deus aqui em Êxodo capítulo 25, no versículo 8 e 9, ele dá uma ordem para Moisés. Depois deles estarem ali já vagueando pelo deserto, Deus pede para Moisés o que está escrito aqui em Êxodo 25, versículo 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Então já está na tela para você este santuário, Deus pede para que Moisés faça um santuário de acordo com o que foi mostrado para Moisés. Então, naturalmente, Deus mostrou para ele o santuário celestial. E ele tinha essa missão, então, de trazer e representar tudo que ele viu através dos móveis, através de todos aqueles parâmetros que Deus mostrou para ele. Então, eu gostaria de abrir também em Gênesis capítulo 3, aqui no comecinho da história humana, Gênesis capítulo 3, no versículo 7, quando Adão pecou, e ele e a sua mulher viram que estavam nus, olha só o que eles fizeram. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão tentou esconder o seu pecado através de folhas de figueira, porque ele estava nu ali. Porém, essas folhas de figueira, imagina hoje, como que vai se esconder, como que vai esconder a nudez através de folhas de figueira. Então ali já era uma representação, aqui no versículo 21, vai nos dizer para nós que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher os vestiu. Então aqui a gente já vê que para eles terem essas peles, algum animal teve que ser morto, e por todo o registro da Bíblia a gente percebe que esse animal foi o cordeiro. Aqui lá no Jardim do Éden, a gente já está vendo o plano da salvação. O salário do pecado é a morte, alguém teria que pagar o preço pelo pecado do homem. E Deus então aqui já revelando através dessa simples história aqui das vestes, contando para nós o que haveria de acontecer. Então, muito bem, depois que eles saíram do Egito, e estavam ali no deserto, Deus então pede para que eles façam esse santuário, sombra do que há no céu. Então hoje a gente vai conhecer aqui, este santuário. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, ele resume, porque é um tema também bastante profundo, poderíamos perder horas aqui, mas estamos vivendo no fim dos tempos. No fim dos tempos não temos muito tempo a perder.
Nós temos que tentar entender a essência de tudo o que está aqui na Bíblia, e isso que é o mais importante. Então, o santuário, conhecido também como a primeira aliança, Paulo ele deixa um resumo aqui. Vamos observar, em Hebreus capítulo 9 ele diz assim: a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre elas os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora. Então, Paulo dá um resumo. Como vocês estão vendo aí na tela, né, eram 3 compartimentos. Nós vamos falar do primeiro nesse momento. Como vocês estão vendo aí na tela, o primeiro compartimento é o que ficava na parte exterior, era chamado de pátio. O pátio ele continha, vocês estão vendo aí, um altar, né, de incenso, né, o altar de incenso não, o altar de sacrifícios e a pia contendo água. Então, neste local, os sacerdotes, eles ministravam, eles faziam serviços. Então, ali o pecador, né, chegava com um animal, no caso o cordeiro, e ele transferia os seus pecados de uma forma simbólica para este cordeirinho. Ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal e ele confessava os seus pecados, bem como de sua casa. Então, os homens, eles representavam as suas famílias e eles então confessavam os pecados, né, de sua casa sobre a cabeça do animal. Simbolicamente, esses pecados eram transferidos para aquele animal, que posteriormente iria ser sacrificado, né, como pagamento dos pecados. Existia todo um ritual, né, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, primogênito. Ele tinha que conter todas as características do Filho de Deus, né, que não teve pecado, sem mancha, que é o primogênito, enfim. Depois de feito esse processo, esse ritual, então aí a gente já vai para o segundo compartimento, né, que está aí na tela também. Vocês estão vendo aí que a gente tem a mesa contendo 12 pães, nós temos o candeeiro com 7 lâmpadas e nós temos um véu que separava do lugar santíssimo. Esse segundo lugar, chamado de lugar santo ou santo lugar. Então, neste santo lugar ou lugar santo, a gente vê que tem ali algumas mobílias, né, que é a mesa com os pães, o candeeiro, e também nós temos o véu que separava este lugar santo do lugar santíssimo. Então, nesse local, né, os sacerdotes entravam, realizavam ali o rito, né? Eles tinham que realizar o rito. Isso está registrado principalmente no livro de Levítico, fala muito disso. O intuito desse estudo é que você entenda de forma resumida o santuário celestial. Por isso não vamos aqui ficar detido no processo de rituais e tudo mais, porque isso assim hoje não é tão importante a gente falar. Mas agora a gente vai para o terceiro compartimento, chamado de lugar santíssimo, né? Ou Santo dos Santos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, Paulo fala então que ali tem a arca da aliança, né? Os 2 querubins sobre a tampa da arca, e ali que era feito então a manifestação da presença de Deus. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele realizava o que é chamado de o dia da expiação. Nesse dia da expiação era a festa, né, mais esperada, o momento mais esperado ali pelo povo de Deus, porque é ali que era extirpado o pecado. Ali era feita a expiação de todos os pecados contidos dentro daquele santuário. Então, só o sumo sacerdote é que poderia entrar nesse compartimento, né, que era o mais sagrado. Afinal de contas, Deus ali se manifestava através de uma fumaça. Então é interessante, né, a gente notar que eram 3 compartimentos: o pátio, lado exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Esses 3 lugares,
Ao longo do tempo, há correntes que dizem que os judeus apelidaram esse lugar. Eles apelidaram esse lugar de pátio, de caminho, eles apelidaram o lugar santo de verdade e o lugar santíssimo de vida. Jesus, quando esteve aqui, né, Jesus disse aqui em João capítulo 14, no versículo 6, é bem interessante, porque Jesus ele disse o seguinte, olha o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todos esses rituais, eles representavam aquilo que Jesus viria operar. Então antes de Jesus vir como homem e morrer pelos nossos pecados, todos aqueles que viveram antes de Jesus, eles tinham que, né, ter alguma forma ali para obter o perdão dos pecados. Então de uma forma consignada, de uma forma simbólica, eram mortos então os cordeiros. Vocês sabem muito bem, lá em João capítulo 1, versículo 29, diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo esse sistema, todos esses rituais eram o quê? Era uma simbologia do que Cristo operaria por nós. Então é interessante notarmos que tudo isso teve validade até a morte de Cristo. Então em Mateus capítulo 27, no versículo 50 e 51, olha o que diz aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então veja que quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ele se rasga de alto a baixo. Humanamente falando, era impossível rasgar esse véu, porque era um pano único, né? Dificilmente algum homem, seria impossível rasgar esse véu. Então realmente ali foi rasgado. Por quê? Porque acabou com todos aqueles rituais. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo morto. Tudo aquilo era figura de Jesus. Então por isso que em Efésios também, Efésios capítulo 2, no versículo 15, nós vamos observar o que Paulo está dizendo em relação dessa separação, né, do véu, como nós acabamos de ler. Diz o seguinte, ó, verso 14 e 15, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então vejam que Jesus aboliu todos os tipos de mandamentos em forma de ordenança. Aquele santuário, ele tinha muitas ordenanças, muitos mandamentos, muitos rituais, que eram apenas figuras. Aquilo não podia pagar o preço de uma forma final. Aquilo era algo condicional. Aquilo iria durar até o verdadeiro Cordeiro de Deus viesse e vencesse o pecado. Nós sabemos que é Jesus. Quando Jesus veio e morreu, tudo aquilo deixou de ter valor. Então hoje nós não precisamos mais matar o Cordeiro, né? Porque o verdadeiro Cordeiro já foi morto. Nós não precisamos ficar mais presos a leis que condizia aquilo que já foi vivido, que era o santuário terrestre. Hoje nós estamos vivendo nessa nova aliança, né? Que o sangue de Cristo é o que faz essa nova aliança. Então, por isso, eu quero deixar claro para você que todo esse ritual do santuário era apenas sombra. Então, por que nós estamos falando do santuário celestial? Porque o santuário celestial, ele é visto aqui no livro do Apocalipse de maneira constante. Só para vocês entenderem, antes eu gostaria de abrir aqui Hebreus, no capítulo 9, para vocês verem, do versículo 23 ao 28, olha o que diz aqui sobre o resumo desse santuário. Era necessário, portanto, que as figuras que se acham no céu se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no lugar santo dos santos com sangue alheio.
Ora, neste caso teria sido necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então vocês observam que tudo isso era figuras, né, daquilo que é verdadeiro. Existe um santuário celestial no céu, do qual Jesus continua operando. Olha que interessante as evidências do santuário celestial lá no céu. Em Apocalipse 11, versículo 19, João viu a seguinte cena. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então há sim, meus queridos, um santuário no céu. E o que Jesus está fazendo lá? Olha que interessante. Aqui em Apocalipse capítulo 1, no versículo 12, diz o seguinte, 12 e 13. João, vê essa cena, Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. Então não é interessante que está na tela para vocês verem a mobília do segundo lugar, que é o lugar santo. O que tinha lá? O candeeiro e a mesa com os pães. Então quando João vê Jesus, o filho do homem, João vê Jesus no lugar santo, porque no lugar santo é que tinha, os 7 candeeiros. Isso é bem interessante, porque quando Jesus veio a esta terra e ele morreu como sendo o Cordeiro de Deus, quando ele passa então aqui na terra, ele passa pelo pátio, Jesus ele passou pelo pátio do santuário celestial, que é aqui na terra, quando ele morre na cruz do Calvário. Ele morreu lá, em Israel, morreu no lugar, na cidade santa, que é o pátio do santuário celestial. Depois de sua ascensão, ele se apresenta ao Pai, ele venceu o pecado, depois ele começa o seu trabalho, começa a oficiar, no segundo lugar, que é o lugar santo. No capítulo 4, vocês vão ver a seguinte cena, veja só, versículo 1, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e nos versos abaixo vai deixar claro que esse ser é Deus. Veja que no santuário terrestre, o compartimento que Deus se apresentava, se manifestava, é o lugar santíssimo. Então, somente aqui no capítulo 4 que a gente vai observar que Jesus está passando do lugar santo para o lugar santíssimo e entrando então na última fase do seu trabalho, porque Jesus ele passa pelo pátio quando ele morre aqui em Jerusalém, em Israel, ele é morto ali, então ele passou pelo pátio. Aí depois ele vai para o lugar santo e faz, trabalha com as igrejas, ali tem a história das 7 igrejas que vamos estudar mais à frente, e agora a gente vê Jesus, a partir do capítulo 4, passando para o lugar santíssimo. Então isso é muito interessante, porque se a gente entender o santuário terrestre, nós vamos compreender o que acontece no santuário celestial. Então, olha o que Jesus diz aqui, João, na verdade, diz aqui em primeira carta a João, vamos ler aqui, primeira carta ao João, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Então hoje Jesus se encontra diante de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele diz o seguinte, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então hoje Jesus se encontra no céu fazendo o quê? A intercessão. Ele está na última fase do seu ministério. Jesus é conhecido como nosso sumo sacerdote.
Então ele está oficializando no santuário celestial. O livro do Apocalipse acontece todo ele no santuário celestial. E a gente observa que Jesus, ele intercede junto a Deus cada vez que a gente se posiciona, né? A gente ora a Deus e a gente pede perdão. Jesus, então, ele vai lá e faz esse trabalho de intercessão. Eu gostaria de terminar esse estudo dizendo uma coisa para vocês. É muito importante, porque eu tenho certeza que todos nós pecamos todos os dias, não é verdade? Então, se pecamos todos os dias, veja que no santuário terrestre, eles tinham que matar o cordeiro, né? Todos os dias. Então, hoje não precisamos matar o cordeiro, mas nós temos o Cordeiro de Deus que está diante de Deus, intercedendo por nós. Então, é muito importante. Como, infelizmente, pecamos todos os dias, né? Não pecamos muitas vezes porque queremos, mas existe, né? Somos imperfeitos. É importante estarmos falando com Deus e estarmos pedindo perdão em nome de Jesus para que possamos receber, né? O perdão de nossos pecados. Porque se ainda o pior acontecer, o teu pecado vai estar perdoado. Então, meu amigo, minha amiga, aos irmãos, né? Ao pessoal que tem acompanhado o nosso trabalho, chegou a hora da gente fazer um novo concerto com Deus. Chegou a hora da gente dedicar um tempo com Deus. Chegou a hora da gente entender que hoje Jesus se encontra no seu último estágio do santuário celestial. Apocalipse capítulo 4, a gente vê Jesus entrando no lugar santíssimo, que é o último estágio do seu trabalho, para fazer esse último processo, para tirar o pecado do ser humano. E após isso, Jesus voltará. Nós vamos observar no próximo estudo a abertura dos 7 selos. Nós vamos ver a engrenagem das 7 igrejas e vamos observar a abertura dos 7 selos. E você vai entender melhor em que ponto estamos na Bíblia. Muitas pessoas me perguntam, Guilherme, em que ponto estamos na Bíblia? Né? No estudo do próximo vídeo, nós vamos acompanhar em qual parte da Bíblia nós estamos hoje. E vocês vão observar que chegará um momento que no santuário terrestre existia o altar de incenso, um incensário de ouro. Aquilo representava a intercessão. E chegará um momento que Jesus tomará esse incensário e vai atirar à terra, representando assim o fim da intercessão. Então temos que fazer o concerto com Deus, com Jesus hoje. Mais uma vez friso aqui, eu não falo de religião. O meu propósito é de falar na Bíblia. Meu propósito é apresentar para vocês aquilo que Deus me deu. E não estou aqui para falar de religião. Você vai aonde você se sinta melhor. Mas não deixe de buscar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tire um tempo para você examinar a Escritura. Está muito próximo o tempo em que Jesus vai lançar esse incensário de ouro e vai atirar a terra e vai terminar a intercessão. A partir daí ninguém poderá se salvar mais. Porque é Ele que está ministrando, é Ele que tira o pecado do mundo. Então, por isso, fique aqui nesse canal com a gente para que possamos estar examinando mais temas. Nós poderemos aqui trazer a descrição de quem será o anticristo, de onde ele vai surgir. Nós vamos falar sobre como, por exemplo, a abertura dos 7 selos, entre outros temas. Eu peço a você que já está inscrito no canal, que compartilhe. Você que não está inscrito, se inscreva, ative o sininho e compartilhe os vídeos. E vamos todos juntos rumo à Nova Jerusalém. Jesus está voltando e nós precisamos urgentemente fazer um concerto com Ele, para que quando Ele voltar, possamos estar preparados para subir e viver, enfim, a vida eterna. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.